Meus amigos e minhas amigas, boa tarde. Mais uma vez, uma grande alegria estar aqui com vocês nessa linda tarde de sexta-feira para falar da nossa doutrina, falar do Espiritismo, continuar nesse astral positivo, apesar de todos os problemas que porventura venhamos a atravessar, mas desenvolver esse papel importante que a doutrina espírita tem nas nossas vidas, de nos dar esse consolo, de nos dar esse alento. Mas não é um consolo piegas, não é um alento absurdo, não, é uma coisa muito concreta, muito palpável, que tem que tocar cada vez mais o nosso raciocínio, a nossa razão, a nossa crença realmente no futuro, a nossa crença no plano espiritual, a nossa crença na justiça de Deus, principalmente. O Edson falou que eu sou vice-presidente da USE, é verdade, a União das Sociedades Espíritas de Santo André, mas que acaba estendendo os seus ramos benfeitores para todo o grande ABC. É um órgão que conseguiu, vamos dizer assim, se legitimar e tem colaborado muito com o movimento espírita no grande ABC, e essa colaboração foi tão longe que o presidente da USE hoje é o nosso Décio Norberto, integrante aqui da casa, de São Caetano. Quer dizer, nessa troca, nesse intercâmbio, ainda hoje de manhã estive em uma reunião com ele, falando de como a gente pode melhorar, divulgar, ampliar, e qual é o objetivo nosso de ampliar a doutrina espírita, de divulgar a doutrina espírita. Uma vez atribuiu-se a Emmanuel uma expressão: a maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação. A caridade não é ao Espiritismo, a maior contribuição, sim, mas a caridade realmente é a nós, é a sociedade, aos nossos irmãos, nossas irmãs. Por quê? Porque é a doutrina consoladora, com C maiúsculo. É a doutrina que não necessariamente nos liberta, nos cura, resolve todos os nossos problemas. Não, ela nos dá inúmeros caminhos de solução de problemas, mas nos explica, nos esclarece acerca dos porquês dos nossos problemas e qual é a solução. Não necessariamente nos entrega a solução de imediato, mas aponta qual é a solução. E todos os nossos problemas têm solução, seja no campo físico, seja no campo espiritual. É uma doutrina que nos trouxe, não inventou a mediunidade, mas nos trouxe a mediunidade de uma forma mais próxima, entendeu, explicou. É a única doutrina que sistematiza a prática mediúnica no progresso, na cura, na ajuda, tanto na questão física, quanto na questão do esclarecimento, na questão do aprimoramento espiritual, do aprimoramento da conduta, do progresso do ser humano. Então, sempre que nós divulgamos o Espiritismo, sempre que nós difundimos a nossa doutrina, nós estamos fazendo o bem para nós mesmos e para os nossos semelhantes, para as pessoas que vivem à nossa volta. Até porque nós começamos a melhorar, nós começamos a ficar mais tolerantes. Nós estamos em momentos tão difíceis, de tanta intolerância, tanto pessimismo, as pessoas já acordando cabisbaixas, preocupadas com desemprego, com inflação, com isso, com aquilo. E nós temos todos os motivos para dar a volta por cima, para o pensamento contrário, o pensamento otimista. Os ensinamentos, as explicações estão todas aí, mas parece que elas passam assim ao lado da gente, a gente não percebe. Sempre estiveram ao nosso alcance. Nós vamos olhar lá o Evangelho de Jesus, todas as respostas estão lá. A codificação de Kardec, os 5 livros, sim, apenas 5 livros. Não são, não quiser falar apenas, são 5 livros grossinhos, dá um volume razoável. Mas para as explicações de uma vida, e lá fala da mediunidade, das relações que nós temos com o plano espiritual, da interferência dos espíritos, do nosso futuro, das penas e gozos, entre aspas, né? O céu e o inferno. Todas as explicações das perguntas colocadas lá no Livro dos Espíritos, tudo a nos esclarecer, tudo a fazer com que a gente levante a cabeça, haja o que houver. Eu estou com os meus problemas, eu estou com as minhas dificuldades, mas estamos caminhando para o progresso. Esses problemas eu vou tentar superar, seja no plano físico, seja no plano espiritual, seja nessa encarnação, ou seja nas encarnações futuras. Essa é uma das grandes forças dessa nossa crença, dessa nossa verdade. Não é só desse argumento, olha, para conformar, não é conformismo. É um argumento que realmente cala fundo nas nossas almas, cala fundo no nosso raciocínio.
E é preciso, é importante que a gente também faça a nossa parte na leitura, no estudo, nos trabalhos. E eu faço uma comparação muito singela, mas fácil de entender. Vocês já devem ter visto no maço de cigarro, com certeza não de vocês, de alguém, vocês devem conhecer alguém que fume, alguém que já chegou perto do maço de cigarro, e vão ver lá uma fotografia catastrófica, né? Uma fotografia é um pulmão apodrecendo, é um pé engrenado, é uma mão com problema, um cidadão no hospital com a família em volta. E quando lançaram essa campanha, qual era a ideia? Não, isso aí, olha que vocês colocarem essa foto dos maços de cigarro, acabou. E ninguém mais fuma. Acabou. A indústria do tabaco vai à falência, eles chegaram até a se rebelar um pouco. E o que aconteceu? Quem deixou de fumar, quem parou de fumar por causa disso? Uma vez eu fui fazer uma palestra, fiz essa pergunta, aí a pessoa levantou a mão e falou, não estraga a minha palestra, né? Você fala um negócio desse, eu estou tentando conduzir a coisa para um lado, e olha, eu parei de fumar por causa de cigarro. Ótimo, mas é correto. Já era uma pessoa preparada, já era uma pessoa que tinha essa sementinha, já vinha refletindo, já vinha pensando, teve aquela foto, chocou, e ela resolveu parar. Mas a maioria não para. Por quê? Por que não para? Houve um tempo que os especialistas em trânsito começaram a fazer campanhas, colocando carros batidos, carros amassados, nas esquinas, nos faróis. Olha, isso aí é o seguinte, as pessoas vão passar por aqui e vão ver, nunca mais vão correr, nunca mais vão passar no sinal vermelho, e não mudou absolutamente nada. Não mudou absolutamente nada. Por quê? Porque a gente olha a foto do cigarro, a gente olha aquele acidente que está lá na esquina, a gente olha o evangelho, mas isso não é comigo. Esse pulmão aí não é meu, não. Esse carro não, eu não sou barbeiro, eu dirijo bem. E a leitura a mesma coisa. Por isso que uma das bandeiras nossas do movimento espírita é espíritas amai-vos e instruí-vos. Para que a gente comece com a instrução, com a frequência no centro, assistindo às palestras, trabalhando, vendo os trabalhos, assistindo à realidade dos trabalhos, a realidade espiritual, a verdade. Gente, a gente tem tanta convivência com os espíritos, vê os resultados, vê os efeitos, não os milagres, os efeitos naturais, mas ainda tem muita dificuldade de colocar isso dentro do coração, colocar isso dentro da alma, dentro da conduta. Eu estou vendo o resultado, eu estou vendo as coisas acontecerem, eu estou lendo nos livros, eu estou vendo, a lógica está me convencendo, sem crítica, até seguindo os conselhos sábios do Chico Xavier, dito aqui pelo Edson, não é crítica, mas vocês devem se lembrar daquele menino que foi executado lá na Indonésia, um traficante, foi preso, ficou alguns anos preso, foi executado lá. Um pastor de uma determinada igreja foi consolar a família e falou, não, vejam bem, se ele tivesse conhecido Jesus antes, ele não teria tido essa vida de tráfico, essa vida criminosa, e hoje seria salvo. Mas, no corredor da morte, ele conheceu Jesus. E hoje, após a execução, ele está ao lado de Deus. E eu fico pensando, e nós que estamos aqui, nos esforçando a vida inteira para ser direitinho, para fazer as coisas corretas, vamos para onde? Se o menino, o traficante, desde os 13 anos, está na vida do tráfico, quantas famílias, quantos jovens ele desencaminhou, quantos jovens ele levou para o crime, para as drogas, quantas famílias destroçou, mas agora ele está na glória do Senhor. E nós estamos fazendo o que aqui no centro espírita? Fazendo o que na sociedade, tentando ser decente, respeitando a lei de trânsito? Então o que eu quero dizer com isso? Mas isso é para consolar, mas consola. Não consola, porque você não acredita. Ninguém acredita, isso não passa pela razão, passa pelo raciocínio. Não, peraí, não é bem assim, vai menos? Eu conheço meu filho, era um bom menino. E aí entra a importância do não julgar. Não é para a gente fazer também o que está todo mundo falando, bem feito. Não. Um filho nosso vai para a escola, mas eu sei que está matando aula. Eu vejo que no final de semana ele não estuda. Eu vejo que ele viaja, emenda feriado, falta, briga lá na escola, quebra coisa, toda hora vem advertência, vem. Chegar no fim do ano, aí vem o professor, vamos fazer o seguinte, esquece isso aí, deixa para lá, toma aqui o diploma, vamos formar seu filho. Que pai de juízo, que mãe de juízo,
vai agradecer, obrigado, professor, daqui. Meu filho merece um pai consciente, uma mãe consciente vai fazer, não, professor, meu filho merece diploma. Meu filho não merece diploma. Eu acompanhei lá de casa, não estudou, não sabe nada, pode fazer uma prova, é zero, pode fazer a prova. Não adianta dar o diploma para ele. O Espiritismo vem mostrar justamente isso. Mas esse é o consolo, não era melhor ter caído diploma? Não. O consolo é justamente mostrar, ele não vai ser jubilado da vida, mas ele vai repetir de ano. Ele vai ter uma nova oportunidade, onde ele vai valorizar aquele tempo perdido. Aí o pai vai prestar mais atenção. Ó, final de semana você não vai mais passear, você não vai mais gazetear, você vai estudar. Você vai se esforçar, você vai ver seus amigos passeando, e você vai ficar aqui ralando, estudando. Para quê? Para chegar lá no fim e receber o diploma com mérito. Um diploma que tem exatamente a ver com o seu aprendizado. O diploma tem que ser o resultado, o reflexo do seu aprendizado. E o diploma da evolução, a mesma coisa, o reflexo do aprendizado. E essa é a razão do consolo, essa é a consolação que o Espiritismo traz. Está nas nossas mãos. Está nas nossas... A gente não precisa ficar esperando um milagre de Deus, a gente não precisa ficar esperando uma unção divina de cima para baixo. Não, somos nós. É a nossa atividade, a nossa atitude, o nosso comportamento, a nossa postura, em consonância com a vida. Uma vida feliz, uma vida voltada para o bem. Essa questão da família. A família é o meio. A família não começou com a sociedade e não vai terminar com ela. A família é que nem a religião. A gente fica às vezes pensando, puxa vida, o mundo vai ser feliz quando todo mundo for espírita. Não. Vai chegar um ponto que ninguém mais precisa de religião. Vai chegar um ponto que ninguém mais precisa de família como nós a entendemos. Por quê? Porque a grande família universal, ela só tem duas partes, o pai e os filhos. Metodologicamente falando, não dá para a gente comparar Deus com o pai da carne, mas o Criador e a criatura. Se nós formos voltar aos tempos remotos, nós vamos ver que nós nos agrupamos em tribos poligâmicas, androgâmicas, ou seja com um homem e várias mulheres, uma mulher e vários homens, como os animaizinhos, sem grandes vínculos. E viemos ao mundo meio brutos, simples e ignorantes, como a doutrina nos ensina, para aprendermos, para evoluirmos, que a família é simplesmente o desenvolvimento disso, seja por questões de proteção, seja por questões econômicas, por questões sentimentais, emocionais, morais. O que é importante que a gente saiba é que a doutrina espírita não tem uma vida paralela. Se nós formos estudar antropologia, sociologia, filosofia, nós vamos ver que a doutrina espírita está aí inserida, misturada nisso tudo, que é a doutrina da vida. É a doutrina da vida. Por isso a doutrina que nos toca não só o coração, mas a razão. Nós vamos entender a evolução da sociedade, a evolução da família, a evolução do pensamento moral, o surgimento das religiões e a evolução da própria sociedade dentro de um mesmo contexto, que não de formas paralelas. Porque esse paralelismo afasta as pessoas da religião, porque afasta da razão. Como eu citei o exemplo aqui do menino, puxa vida, mas uma vida inteira no crime, uma vida inteira de tráfico, agora está na glória do Senhor. Não dá certo, não dá liga. O raciocínio não aceita. Então o que a gente faz? Não, aí isso é coisa de fé. Então como é que a fé entra na minha vida? A fé entra na minha vida uma vez por semana. Eu vou na igreja, eu vou no templo, eu vou no terreiro, eu vou no centro. E não é assim. A fé tem que fazer parte da nossa vida todos os dias. Todos os dias. Em cada momento, em cada minuto, em cada situação, até na dor. Até na dor. Se não para aliviar a dor, mas alivia as consequências da dor. Evita que a dor se transforme em sofrimento. Porque se a gente compreende as razões da dor, ela deixa de ser um sofrimento. Parece loucura, mas não é. Se você tentar pegar uma pessoa, sem explicar nada para ela, agarrar, 3, 4, 5 pessoas agarram, pega uma faca, abre a barriga dela, começa a mexer, ela não vai gostar, ela vai ficar revoltada, não vai entender nada. Mas se essa mesma pessoa chegar, sentar diante de um médico, falou, você está com um problema, nós vamos ter que fazer uma cirurgia. Como é que essa cirurgia? Nós vamos pegar abrir sua barriga, vai fazer a mesma coisa. Mas explicou para ela as razões. Pô, vai doer? Vai. Tem anestesia, mas vai doer, vai ter pós-operatório, vai ter um monte de coisa. Mas eu quero. Você é isso. É.
própria lei penal. Então, é interessante a gente estudar os espiritismo. Nós vamos entender, a própria lei penal caminha por isso. Quando os médicos fazem uma cirurgia, eles fazem uma lesão corporal. Por que não são processados a cada cirurgia? Porque a lei prevê que esse tipo de procedimento tenha justificativa. Então, explica, convence, dói, mas não sofre. Porque eu sei que é para melhor. Eu sei que é para o meu bem. Eu sei que eu vou sair daqui melhor do que eu entrei. Eu vou dar uma parte de dor, de sacrifício, de empenho, mas para uma coisa melhor. Essa é a evolução da sociedade, o progresso da sociedade, pela razão, pelo pensamento, e segue a criação da família, a formação da família. Para quê? Uma metodologia da vida, uma metodologia de Deus, para fazer com que a gente consiga se aproximar de algumas pessoas, interagir com elas e convivendo, evoluindo, progredindo. Nós não temos ainda capacidade, quando nós vamos analisar os ensinamentos de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, tá? A teoria é muito bacana, todos somos irmãos perante Deus, família universal, tá? Mas eu não consigo ainda, não consigo. Então, o que é a evolução da vida de Deus, da sociologia, da antropologia, do direito, construiu como metodologia? A família, a biologia, os laços consanguíneos, as responsabilidades, a convivência. Isso vai fazendo com que a gente amplie os laços familiares. Porque não há família que não tenha arestas. Toda família tem, cada um tem uma personalidade, é um espírito independente, tem com suas dificuldades, com suas arestas, com seus desejos e tal. E isso vai criando atrito. E qual é a beleza disso? Qual é a razão da evolução? A convivência com isso. A tolerância. Segundo a ONU, no tratado, na Declaração Universal dos Princípios da Tolerância, um documento feito pela Unesco, a tolerância é a harmonia na convivência. Então a tolerância não é todo mundo tem que ser igual. Não é essa digamos, a divulgação, a pregação da doutrina espírita. Todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que concordar com todo mundo. Aí não há progresso, não há evolução. Esse atrito é importante para o progresso, para a evolução. Agora, onde é que entra a tolerância? Na sabedoria de conviver harmonicamente com isso, com as diferentes religiões, com os diferentes times de futebol. A gente se mata por um gol, se foi pênalti, se não for, se o juiz roubou, se não roubou, mata. Vai para o jogo de futebol, vai com revólver, vai com faca, vai com tacato, vai no estilingue, vai para o jogo de futebol, vai torcer pelo time. Então isso é a intolerância levada aos extremos. Então a família vem justamente para fazer com que as pessoas convivam, que as pessoas interajam e vão o quê? Superando as suas dificuldades. Há a possibilidade daquela família 100% harmônica? Há. Só reencarnar em espíritos afins, espíritos... Há. Mas, vamos dizer assim, não é a regra. Por quê? Porque nós estamos ainda engatinhando, somos um país, um planeta de provas e expiações, como nos fala o Livro dos Espíritos. O que é isso? Ainda temos dívidas a saldar e ainda precisamos ser experimentados para, nessa experiência, progredirmos. E ninguém consegue se isolar e evoluir. Eu, para evitar problema, para eu não fazer mal para ninguém, para eu não fazer maldade para ninguém, eu vou me isolar. Ele realmente não vai fazer mal para ninguém, mas vai fazer muito mal para si, porque não vai evoluir, não vai progredir. Esse atrito, essa convivência, esse esforço é o que nos faz evoluir, o que nos faz progredir. Os nossos problemas são os nossos parceiros, são nossos amigos. Nós devemos procurar solucioná-los sempre, e essa é a função deles. Nós não podemos, as pessoas às vezes se aproximam do espiritismo e o interpretam equivocadamente. Isso é seu karma, fica assim, viu? Está no seu karma. Não, o problema ele vem para ser solucionado. Nós temos todos os instrumentos de solucionar, de tentar solucionar, de lutar para solucionar, seja ele em que campo for. Mas também temos que ter o convencimento de que, caso eu não consiga, caso seja uma coisa um pouco acima das minhas condições físicas principalmente, eu tenho que me recolher à minha tranquilidade espiritual. Porque para o espírito não há os mesmos limites do corpo. Para o espírito os limites são outros.
Os limites do Espírito são essencialmente da capacidade de amar, de perdoar. Os limites do Espírito são muito grandes. Vai depender do empenho de cada um, do entendimento de cada um e da serenidade em aceitar as coisas, lutar para melhorá-las, mas aceitar. Aceitar como uma parceira, aceitar como uma oportunidade de progresso. Então aquele parente chato, às vezes ele fala, o que eu fiz na encarnação passada para merecer? Ninguém sabe, não interessa saber, é uma coisa assim que não tem necessidade nenhuma de saber, mas a gente sabe que estamos no mundo para fortalecer vínculos de amor, mas para recuperar também alguns equívocos. E a lição da vida sempre é boa, sempre é benéfica. Às vezes a gente chega na desencarnação, na morte, e é algo da vida natural de Deus, e tem uma relação muito ruim com ela, com o plano espiritual. Ai meu Deus, a pessoa desencarna, vamos fazer correntes de oração para desencarnar. Você tem sido uma guerra. Não vamos deixar de orar pelos desencarnados, mas não é aquela oração que, olha, vamos agora, meu Deus, coitado. Desencarnam pessoas, às vezes, missionários, pessoas assim, acima do seu tempo, pessoas bondosas, mas aí vamos orar pelo fulano. Gente, vamos fazer o contrário, vamos pedir para ele orar por nós, porque lascados estamos nós aqui. Ele está bem, ele está bem. Essa relação nós temos que ter, porque isso faz o que? Isso diminui o sofrimento, essa dor que nós temos em relação à morte. Ai, vai para o desconhecido. Não tem desconhecido, não é um mundo ruim. Nós aqui nesse mundo, cheio de dor, cheio de sofrimento, cheio de problema, a gente consegue sorrir, a gente tem planos. Está todo mundo aí pensando o que vai fazer nas férias de julho, está pensando em reunir a família para o Natal, vai fazer o franguinho, vai fazer o piruzinho. Todo mundo tem planos, tem sonhos, tem trabalho, tem ambições. Então por que lá é diferente? A gente reclama aqui, quem quer ir embora daqui? Quem quer se mandar hoje? Eu dou um jeito, eu arrumo um jeito, uma passagem do plano espiritual. Ninguém quer. Por quê? Estamos bem aqui. Temos nossos problemas, temos nossas dificuldades, estamos bem aqui. Por que o plano espiritual é pior do que aqui? Não, lá é ruim. Mas não é. Não é. No céu e inferno, os espíritos contaram a Kardec que até eles, vamos dizer assim, não dão muitas informações sobre o plano espiritual para evitar que as pessoas queiram voltar muito rápido para lá. O plano espiritual é bom. Desencarna às vezes uma pessoa mais jovem e todo mundo fica, ai, mas tinha tantos planos. Espírito também tem plano. Espírito também realiza plano. Não é só encarnado que tem plano. Os planos não se interrompem, os vínculos não se interrompem. Aí entra a transcendência da questão da família. Puxa, mas vou largar os meus aqui, a minha família. Sim, ela vai encontrar o restante da sua família lá. A família que já conviveu, a família que vai conviver, vai ampliando os vínculos familiares. Até muito lá para frente, nós temos condições de olhar todas as criaturas humanas como irmãos, como irmãs. Todo mundo sentindo. E a vida faz isso com uma certa frequência. Nós estamos assistindo a essas migrações malucas da África para cá, do Haiti, para a Europa. O que é isso? O mundo é pequeno. Isso é o retorno natural. Vocês vejam como a sabedoria de Deus, por um bom tempo, na fartura, no excesso, a gente foi aprontando. A Europa, quanto que a Europa sequestrou, matou, escravizou os nossos irmãozinhos africanos, nossos irmãozinhos do Oriente Médio, quanto? As guerras, entre aspas, guerras santas, as ocupações, quanto esses impérios poderosos saíram por aí espoliando, sequestrando, estuprando, escravizando. E agora vem o retorno. Não tem como escapar, o mundo é redondo. Isso é um castigo de Deus? Não. É a forma das pessoas ressarcirem esses débitos do passado. Daí a beleza da reencarnação. Mas eu não fiz nada disso. Isso foi no tempo lá. Sim, quem é aquele cidadão daquele tempo? É você que voltou. Essa é a justiça de Deus. Essa é a justiça que consola, que aplaca. O que está acontecendo? Eu não fiz nada. Não fez agora. Não fez agora. Essa semana, eu gosto muito de citar exemplos do cotidiano, porque a gente, como espírita, e com uma certa, vamos dizer assim, divulgação, a gente se expõe um pouco mais, as pessoas vêm perguntar, mas o que o espiritismo pensa nisso? Aí ontem ainda veio uma pessoa me falar sobre um assassinato de uma menina que foi um assalto, os bandidos tiraram ela e a avó, jogaram no chão, passaram o carro por cima de propósito, mataram uma menina de 21 anos, atropelada. E aí eu peguei até um
um trecho do jornal de hoje, como as pessoas definiram uma menina, como os amigos definiram a menina. Menina linda, com sentimentos genuínos, bondosa, solidária, prestativa, alegre, amorosa, respeitosa, educada, companheira, verdadeira, super-humana, angelical. Essa menina foi atropelada, com 21 anos. Como é que eu vou falar em justiça de Deus? O ladrão roubou o carro dela, jogou ela no chão, passou o carro por cima. Como é que eu vou falar em justiça de Deus? Com os olhos turvos da matéria. Não dá para falar. Mas aí entra o Consolador prometido. Até o livro aqui, o Consolador, o Emmanuel. Aqui tem uma pergunta 153. Pode uma pessoa morrer sem que esteja nos planos de Deus, sem que esteja nos planos da vida? E a resposta do Emmanuel é como é o comportamento da menina aqui. Se a pessoa tiver a conduta correta, tem paz com a sua consciência, estiver fazendo a sua parte, o que for acontecer, está nos planos de Deus. É justo. Tem nenhuma razão de ser. Se não, dá. Se não dá. Como é que a gente, eu tenho uma filha de 21 anos, tenho um filho de 19, tenho uma de 13, todo mundo aqui tem de um jeito ou de outro, filho, neto, irmão, mãe, pai, todo mundo tem alguma relação. Como sair, como encarar o mundo se a qualquer momento um carro pode passar por cima de mim, um criminoso maluco? Puxa, mas ela não fez nada nessa encarnação. Vamos voltar um passo atrás. Eu não quero voltar um passo atrás, fica difícil entender. Vamos dar um passo para frente. Como volta esse atropelador? Daqui 150 anos, esse atropelador noutra pele, na pele de uma menina bonita, tal, ele vai ser atropelado por um, sei lá eu o que, vai cair uma caixa de sapato na cabeça dele, vai, puxa, mas que injustiça. Não, volta. Volta um pouquinho. Olha ele aqui, ó. Então não é injustiça, não. As pessoas saem por aí procurando a Rede Globo, procurando, não, queremos justiça. Gente, para de procurar, a justiça já aconteceu. É chocante, mas a justiça já aconteceu. O que aconteceu ali foi justo, sob os olhos de Deus. E é aí que está a consolação prometida. Quando nós tivermos sabedoria para encarar isso, ainda choca, ainda é revoltante, ainda a gente quer ver o outro ser triturado e ainda não entende o que aconteceu. Mas um dia nós vamos entender. E há uma razão de ser. E ali ficou um corpo, jovem, cheio de planos, e esses planos continuam. Porque ela era isso. O que ela era? Ela era isso que tudo que as pessoas falaram, uma pessoa boa. E se ela era uma pessoa boa, no plano de lá, é uma pessoa boa sem os limites da carne, ou seja, uma pessoa ótima. A morte não provocada, o caso dela, não está na resposta da pergunta 153 do Consolador. Estava nos planos de Deus. E a vida continua. O progresso continua. Os vínculos de amor continuam. A família continua ampla. A família continua prosseguindo. Essa é a verdadeira missão da divulgação do Espiritismo para fora e para os nossos corações. O dia que a pessoa bater o olho no maço de cigarro, parar de fumar, ele está preparado. O dia que a gente olhar o Evangelho, o que eu estou lendo aqui é o retrato da minha vida. Estaremos preparados. Aí vamos poder olhar para as pessoas todas, vamos poder olhar para os familiares amplos. Somos todos irmãos. É uma expressão que deve ser perseguida no Evangelho de Mateus 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça. A única justiça. O resto é vingança. Buscai primeiro o reino de Deus, toda a sua justiça. O resto lhe será acrescentado. Esse é o caminho da consolação, esse é o caminho da felicidade. Que Deus nos abençoe.